Eyes Wide Open. You can see the full performance at JimmyKimmelLive.com. Once again, go TA. Good night. Opa, galera Peralta! Tudo bem com vocês? É desse jeito foda, dramático, que a gente começa o dia de hoje, o vídeo de hoje, falando do artista que pra mim é o artista Gotye. Já falei dele aqui no canal, mas hoje eu vim de uma forma diferente e eu tô começando um quadro aqui falando sobre músicas específicas dos artistas. E hoje a gente veio falar dele novamente. Gotye. Pra mim, o Gotye é o GOAT da música. É um dos melhores da música. E hoje a gente veio falar um pouco sobre a música Eyes Wide Open. A gente vai falar um pouco sobre o significado dela, sobre também o clipe. A gente vai reagir ao clipe e um documentário sobre essa música, que é uma puta demonstração de como o Gotye é um artista supremo. E é com isso, com essa música, que nós começamos o vídeo, né? Para as pessoas que não conhecem, terem conhecimento sobre ela. Se vocês quiserem, vou deixar um pouquinho mais, uns minutinhos a mais aqui. Espero que eu não leve direitos autorais. Eu botei um show mesmo, porque aparentemente não tem direitos autorais esse vídeo. Espero que não me renda direitos autorais. Mas se render, acho que por essa obra de arte, vale os direitos autorais. Então, vou largar um pouco mais aqui da música e a gente vai primeiro ver a tradução da música. É isso, agora a gente vai analisar a letra de Eyes Wide Open. A primeira coisa que eu quero comentar é como o Gotye canta com intensidade, sentimento. Eu acho isso lindo. Tipo, as pessoas que cantam músicas com essa intensidade, com esse sentimento, sabe? Eu acho completamente perfeito. Primeiro a gente vai dar uma analisada na letra. Eu vou entrar aqui no Letras. Um salve pra galera do Letras aqui. Eu acho um site muito bom de tradução. E a gente vai primeiro ler o significado da música. O Eyes Wide Open. Eyes Wide Open faz uma crítica direta à postura da humanidade diante da destruição ambiental. Caminhamos pelas pranchas com os olhos bem abertos. Resume o tema central. Mesmo consciente dos riscos, seguimos em direção ao colapso. A imagem da prancha associa a condenação inevitável. Reforça a ideia de que a sociedade escolhe a inação, apesar de todos os sinais de alerta. A letra também aborda a apatia e a resignação social, como em You just get used to live in fear, ou
né? Vou ler logo a tradução. Você se acostuma a viver com medo ou desiste quando nem consegue imaginar um futuro. Mostrando que o medo e a desesperança paralisam as pessoas. A frase parar de consumir é deixar de ser humano critica o consumismo, sugerindo que a identidade moderna está ligada ao consumo, o que dificulta mudanças reais. Elementos como o uso de Wilton Musical Fancy na sonoridade e do videoclipe que mostra criaturas buscando água em paisagens áridas, reforça o alerta sobre a escassez de recursos naturais em um futuro distópico. Assim, a música serve como um aviso sobre as consequências de ignorar os sinais do planeta. Além disso, ela tem um puta significado sentimental. Ela tem esse realmente significado de terra, mas ela tem um puta significado sentimental. Eu acho que ela também conversa um pouco com uma questão de término de relacionamento. Então ele começa: So this is the end of the story. Então esse é o fim da história. Tudo que nós tivemos, tudo que fizemos, está enterrado no pó. E esse pó é tudo que ficou de nós. Ele já começa com uma interpretação diferente. Lógico, ele está falando sobre o fim da história da humanidade, sobre o pó que nós vamos chegar. Mas, dependendo do momento que você tiver, você consegue ter uma interpretação amorosa ou sentimental sobre isso. Então, esse é o fim da história, tudo que tivemos, tudo que fizemos está enterrado. Mas são os poucos que se preocupam. Embora os sinais estivessem claros, eles não têm ideia. Você se acostuma a viver com medo. Ou desistir, quando você não pode imaginar o seu futuro. Eu acho que essa parte aqui ela também conversa com uma parte sentimental de término, porque aqui eu percebo dessa forma, pode ser a forma que eu enxergo, mas eu percebo como uma forma dele falar um pouco sobre relacionamento. São os poucos que se preocupam com as pessoas que terminam relacionamentos, as pessoas que estão sozinhas, entendeu? Embora os sinais estivessem claros do término de um relacionamento, de um término de um ciclo, eles não tinham ideia do que estava acontecendo. Você se acostuma a viver com medo ou a desistir quando você não pode imaginar o seu futuro. Eu aqui também gosto de interpretar que é um futuro com alguém. Algumas pessoas oferecem respostas. Fingimos que escutamos, mas foram só palavras. Elas não somam para uma mudança na maneira que vivemos. Aqui eu imagino também outra questão que envolve sim um relacionamento, mas às vezes é um relacionamento que está abalado e certas pessoas oferecem respostas, oferecem novas visões, opções, e o casal finge que escuta, mas aquilo lá é só palavras. Então não vai somar no relacionamento deles, não vai haver uma mudança na maneira como o casal vive. Então eu também vejo nessa interpretação de um relacionamento acabando, as pessoas tentando ajudar, mas isso não adianta muito, sabe? Eu consigo enxergar dessa maneira. E a coisa mais triste é que tudo isso poderia ser evitado, mas é como se parar de consumir é parar de ser humano. E por que eu mudaria se você não? Aqui eu também vejo essa questão, já entra mais uma questão consumista do planeta Terra, mas aqui eu também consigo ver essa questão dele falando sobre o relacionamento. A coisa mais triste, tudo isso poderia ser evitado. Ou seja, ele pode também estar falando que as coisas ruins no relacionamento poderiam ser evitadas. E por que eu mudaria se você não muda? Talvez ele esteja falando com o próprio parceiro. Nós estamos no mesmo bote, flutuando. Isso pode significar também uma questão de um relacionamento. Um casal está num bote e eles estão flutuando pelo momento. Não tem fim esse bote flutuando. Eles não chegam a lugar nenhum, entende? É um barco no meio do mar, perdido. E eles não conseguem mudar, porque ele não muda, porque o outro também não muda. Então, acho que abre muitas, pelo menos pra mim, abre muito essa questão dos relacionamentos. E aí, nós caminhamos na prancha com os olhos abertos. Aqui eu também vejo que o casal se encaminha para o fim do relacionamento vendo isso, entendeu? Mas só que eles continuam andando para esse fim do relacionamento, eles continuam andando para esse fim desse ciclo entre o casal, entre talvez não só um casal, talvez uma amizade, talvez um ciclo de sentimento, entendeu? Então eu acho isso muito foda. Eu gosto muito da interpretação, que isso pode ser visto como uma questão de planeta Terra, eu acho isso muito da hora, mas é muito profundo se a gente for analisar através do relacionamento. Como eu disse, um casal que tá terminando, que tudo que eles fizeram para tentar se salvar está se enterrando. E toda a ideia que aqui eu já compartilhei, lendo a letra com vocês e a minha interpretação que eu tive dessa música. Agora, após as duas interpretações que a gente recebeu dessa música, eu queria muito vir com vocês e assistir o documentário em que o Gotye
ele constrói essa música, que é muito foda, porque demonstra o grande artista e a profundidade do artista que ele é. Então vamos lá ver esse documentário aqui juntos. Eu acho isso muito foda e me inspira como artista também. Eu não sou um artista tão grande, tão focado como o Gotye, mas me inspira esse vídeo, né? O vídeo começa com ele em um lugar que é meio que instrumentos improvisados com um monte de sucata, e ele consegue criar uma música no meio desse lugar ele vai lá pra esse lugar onde todo mundo veria lixo. Tipo, não tem como criar música a partir de sucata. E ele vai pra esse lugar utilizar instrumentos de sucata, e ele cria essa música através desses instrumentos. Pra você ver como ele é um cara super visionário. Eu vou me silenciar aqui porque eu quero que vocês escutem, né? In 2008, I was travelling through outback Queensland, Australia with my rock and roll band, The Basics, and we stayed a few nights in a small town called Winton. Vou tentar ligar a legenda, mas só que eu acho que não existe legenda em português. Traduzir. Será que existe uma legenda em português para esse vídeo? Talvez exista, mas eu não sei se vai ficar tão bom para que vocês possam entender. Eu assisti na legenda em inglês, né? Então, eu não sei se... Winton is home to an odd instrument called the musical fence. I'd brought a portable stereo Aqui ele tá falando que eles foram para a cidade de Winston, e Winston é um lar de instrumento chamado cerca musical. recorder with me on the trip, hoping to come across interesting sounds that I could sample. So this was a pretty exciting thing to discover. The fence was designed and constructed by Melbourne percussionist Graham Leake, and is basically 5 large fence strings that are attached to a wooden resonant chamber for amplification. The night I spent sampling the musical fence was really windy, so I spent hours holding the recorder inside my jacket and using my body to shield it from the wind to get good samples. These sounds eventually became the bass line for the song Eyes Wide Open. E tudo isso aqui tá na música, tá? Eu posso reagir à música, não sei, eu acho que eu vou levar direitos autorais, mas eu acho que de qualquer jeito eu vou levar direitos autorais nesse vídeo. Mas o está na música, entendeu? E é como se fosse um baixo. Sounds eventually became the bass line for the song Eyes Wide Open. Olha isso. Olha como o cara é bonito. Ele também vai mostrar um pouco do processo. Ele tá postando agora o Eyes Wide Open. Só que ele também mostra um pouco do processo do álbum Make Murals, que é o mesmo álbum que veio aí Somebody That I Used to Know, que eu já comentei aqui. E outra música que eu quero fazer uma análise com vocês, que é Easy Way Out. Só que eu vou fazer outra análise em outro vídeo com vocês. E por mim, meu canal teria várias análises das músicas do Gotye, porque pra mim o cara é muito foda. Mas eu vou fazendo vários vídeos conforme o tempo, né? E é isso. Nesse vídeo aqui vai mostrar o processo também do Make Murals, né? When I got back from that outback trip, I wrote the song on the piano in one fairly short sitting. That wasn't something I'd done before with a Gotye song. Generally in the past I'd start with samples and sound textures that would then inspire melodies and lyrics. This was the first song I'd written in ages, and I'd been wanting to move away from sampling as a songwriting process, so Eyes Wide Open proved to be a good test for arranging and recording a song from scratch. Infelizmente eu não sei tocar nenhum instrumento, mas eu quero em breve aprender a tocar instrumentos para que eu possa criar minhas próprias músicas sem precisar de samples ou type beat de outras pessoas, porque isso te dá uma liberdade criativa muito gigante. Eu, enquanto artista, eu lembro que eu fazia minhas batidas, as minhas músicas através do BandLab, e eu criava elas mesmo. Então, tanto que no meu álbum aí, Casa do Horror, que tem aqui, não é um álbum, é um projeto musical, uma compilação de músicas que conversam com essa questão do terror, né? Mas as primeiras músicas, acho que até antes de Psicólogo, que é uma música lá que tem no álbum, eu gravei todas elas construindo as músicas. Então, as eletrônicas, o funk, a maioria das músicas ali foram construídas, músicas punk. Pode ser que saia algo mais cru,
algo menos produzido, mais mal feito. Porém, eu amava fazer isso porque eu conseguia passar o que eu queria, sem ter que usar sample ou coisas do tipo. Eu conseguia passar o que eu queria pra música, a sensação que eu queria mostrar. Hoje em dia, infelizmente, o BandLab não tem mais essa questão, você tem que pagar pra usar. E eu uso type beats de algumas pessoas, não que isso seja algo ruim, vários artistas usam type beats, porém eu adorava criar as minhas próprias músicas, eu misturava estilos, funk, hip hop, country, e isso pra mim era um grande prazer, era um imenso prazer. That said, the samples of the Winter Musical Fence suggested themselves immediately for the tone of a track, so they were the first piece of the puzzle to fit. There's piano on the track too, and that felt right because that's how the song was written, but it ended up pretty buried in the mix under everything else that I came up with afterwards. Eyes Wide Open is a dystopian vision that probably couldn't be more Porra! Nossa, mano, que ódio que eu tenho dessas motos, cara. at odds with the place I recorded it. My parents have a beautiful block of land on the Mornington Peninsula in Victoria, and it's one of my favourite places in the world. Isso é muito da hora, tá? Eu tenho um lugar também no interior, assim, que eu gosto de ir. E lá me rende grandes inspirações. Infelizmente eu não tenho toda essa, 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 essa disponibilidade artística que o Gautier tem, né? Porém, eu adoro ir pra lá, me rende muitas inspirações. E eu pretendo um dia ter um lugar, assim, pra criar minhas músicas, sabe? I think that's where I feel the happiest. Catching up with my folks, hanging out with the family cats. Just enjoying this feeling I get every time I'm there, like I've discovered some lost natural haven, untouched by the modern world. Maybe it's some kind of subconscious fear of losing a place like that in my life, like some weird sense of inevitability that indirectly inspired these apocalyptic musings of Eyes Wide Open. And Aí a gente entra, que ele tá conversando um pouco sobre que o lugar onde ele gravou as músicas era um lugar natural. E talvez isso inspirou ele a reflexões apocalípticas com o fim do mundo, por falta de recursos naturais, por conta que ele tava num lugar natural, que é um lugar que ele mais gosta e nunca quer que acabe. Então talvez venha daí. tone of resignation in the song. I've got my studio set up in a big barn there too. I spent quite a few years moving around share houses in Melbourne, taking my growing collection of recording gear from one small room to another small room. So it was fantastic to finally be able to find a permanent space in the barn where I could set everything up and work solidly on a new Gautier record. It's not an ideal space acoustically. Birds, high-speed traffic even hundreds of metres away, and the odd tractor all have to be worked around. Acoustic treatment tubes that my dad built helped with vocal recording in the space. It's mainly been great to feel I have a space that's my own and where I can record for long hours uninterrupted. Foda, cara. É uma coisa que eu realmente quero ter. Tipo, nem que não seja numa roça, assim, mas, porra, eu quero ter o meu ambiente de música com bateria, com teclado, com guitarra, porque eu quero criar, entendeu? Então eu quero ter meu próprio. Hoje eu tenho mais ou menos meu quarto, onde eu posso criar, onde eu crio minhas músicas, mas mais ainda, sabe? Ter disponibilidade de instrumento. Eu tenho meu microfone aqui, eu quero melhorar algumas coisas, mas quando a gente é mais jovem, eu acho que é mais difícil, conforme o tempo você vai se desempenhando, criando coisas, então um dia eu quero chegar nesse lugar, talvez não de ter um lugar só pra isso, mas ter meus instrumentos e eu possa ter essa liberdade criativa muito foda. I've always loved the sound of the pedal steel guitar, and it just seemed like the perfect instrument for capturing the sense of a lonely wasteland I wanted for the track. It's just got a languid tone about it that captures a feeling I remember when I sampled the Winter Musical Fence, as if I was alone on this windy plateau, the only human left after some massive calamity and interfacing with a remnant of a bygone civilization. I called up my friend Michael Hubbard, who used to play guitar in the Basics, and he came over for an afternoon and played a heap of gorgeous pedal steel guitar that became a feature of the track.
I'd never recorded any live drums on a Gautier track before. Everything had always been programmed or sampled and manipulated in software. So Eyes Wide Open was a great song to start with because it features one of my favourite drum grooves, a gallop beat. It also has some pretty big drum syncopations and fills that are great to record on big floor toms. There's a lot of vocal layering on the new Gautier record, and it proved challenging at times engineering my own vocals, but the chance to work on things at my own speed helped a lot. There's a fairly dense backing vocal layered section in Eyes Wide Open that isn't featured very prominently in the mix. Eu não sei dizer, sabe? É algo que vai além de uma paixão. É algo que talvez seja até um negócio de alma, vontade de alma, que eu reconheço quem tem. Mas enfim, eu não quero me gabar aqui, eu só tô falando que eu entendo ele, entendeu? E o vídeo é sobre ele, não sobre mim. Então, o Gautier, né? É foda, esse cara é. I worked with a brilliant man named Frank Titaz on the mixing of my record. Frank's really technically gifted, but he's also really musical and has lots of different styles of music as reference points, so he's kind of able to work out the sound I'm hearing in my head. It's a great feeling when all these sounds from different times and places finally come together to make a whole listening experience. I hope Eyes Wide Open resonates with people and maybe they get a sense of that isolated but somehow inspired feeling I got when at the Musical Fence in Winton, sampling sounds that I hoped would travel with me and become part of a larger story of a song. Da arte, né, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse foi meu vídeo de análise sobre o Eyes Wide Open. Foi um vídeo que eu quero fazer. Eu não fiz porque, sei lá, eu fui obrigado ou porque... Não, é porque eu queria fazer. Pode ser que ninguém veja, ninguém ligue, mas eu preciso colocar esse cara, porque esse cara pra mim é uma inspiração gigantesca. Então eu vou colocar esse cara aqui porque ele é uma das minhas inspirações da música, uma das maiores inspirações, e as músicas dele se comunicam com o meu interior, entende? Então eu preciso transmitir isso para outras pessoas. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu gravei esse vídeo com muito amor, com muito carinho, então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E o próximo do Gautier talvez seja Easy Way Out. E é isso. Valeu. E vejam, ouçam Eyes Wide Open. É isso.